Olá, seja muito bem-vindo ao nosso momento, um bate-papo sobre tudo que pode te ajudar a vender o seu artesanato para o cliente certo, que é aquele cliente que valoriza e realmente quer comprar. Eu sou Patrícia, eu sou artesã assim como você e há 7 anos eu vivo exclusivamente da venda do meu artesanato. Boa tarde, Ana Cláudia, seja bem-vinda. Bora começar mais uma live, trocar uma ideia aqui com vocês, nesse diazinho friozinho que tá por aqui. Como que tá aí o tempo, Ana? Aqui o frio veio que veio com tudo. Oi, Regina, boa tarde. Vou botar meu óculos aqui que daí eu consigo ler vocês melhor. Seja bem-vinda, Regina. Caramba, Ana, 32 graus. Não existe frio aí então, né? Aqui hoje bateu 7 graus. 7 graus com sol de manhã. Oi, Silvia, boa tarde, seja bem-vinda. Vou dar um tempinho para as meninas chegarem, a gente já começa o nosso bate-papo. Nayara, boa tarde. Oi, Lu, boa tarde, seja sempre bem-vinda. Oi, Tainá, boa tarde. Regina de Itanhaém. Franciele, boa tarde, seja bem-vinda. Bora lá então, meninas, vamos começar o nosso bate-papo. Na live de hoje, o que a gente vai conversar? Na live de hoje, nós vamos bater um papo claro e simples, onde eu vou mostrar para vocês por que é importante que você ajuste o seu vocabulário e a sua comunicação ao seu perfil de cliente certo. Boa tarde, Lídia, seja bem-vinda. Parece que é uma grande bobagem, mas quando a gente fala a mesma língua do nosso cliente certo, isso pode ser decisivo na hora de fechar um pedido. Às vezes você não está reparando, mas talvez seja isso que esteja te prejudicando na hora de você concluir os seus pedidos, as suas encomendas com o seu cliente certo. Então, antes da gente começar, para não perder o costume, já mete o dedão no coração aí, curte a live. Se você ainda não me segue, já me segue para você ser avisada sempre sobre esses conteúdos que eu posto diariamente aqui para você, tá? E se você quer ser avisada mesmo, de verdade, depois você vai lá no meu perfil e clica naquele sininho de notificações que tem lá, porque daí qualquer coisa que eu postar aqui, story, feed, live, qualquer coisinha, o Instagram vai te avisar, tá? Então bora lá, isso aí, quero ver um monte de coraçãozinho subindo aqui pra gente começar a nossa live com o ânimo lá no topo. Bora lá então pro nosso bate-papo, vamos entender que história que é essa de ajustar vocabulário. Você já esteve, vamos pensar essa cena aqui, ó. Você já esteve em alguma situação, uma palestra, um evento, numa sala de aula ou mesmo em um evento online, onde parecia que o palestrante ou professor estava falando grego? O professor fala e você não entendia nenhuma palavrinha, você não estava entendendo patavina do que essa pessoa estava falando? Já aconteceu com você? Aí você fica meio envergonhado, meio constrangido, daí pega, começa a olhar para os lados assim, e você percebe que tem algumas pessoas ali que elas estão sacando tudo, elas estão interagindo, elas estão participando, elas estão perguntando, e tem outras pessoas ali que vão estar tão perdidas quanto você. Já aconteceu isso com você alguma vez? Manda um joia para mim nos comentários para eu saber. Isso é muito comum, às vezes a gente vai na palestra, então a gente está assistindo uma aula, alguma coisa assim. Oi, Ana, boa tarde. Giovanise, boa tarde. Coracida, boa tarde. Sejam todas bem-vindas. Pois é, gente, eu acho que todo mundo aqui já passou por isso alguma vez na vida. E por que será que esse tipo de situação acontece com todo mundo? Eu vou te dar só 2 motivos, pode ser que existam mais, mas vou te dar só 2 motivos que é para a gente dar sequência aqui na nossa linha de raciocínio. Motivo número 1, você não é exatamente o público para aquela palestra, para aquele evento, para aquela conversa. Você não é o público, você está ali realmente deslocada, caiu ali de paraquedas por algum motivo, mas você não é o público que aquela palestra está direcionada. Esse é o primeiro motivo, por isso que talvez você não compreenda, não entenda muito bem o que está sendo dito por ali. E o segundo motivo é quando o palestrante, mesmo você sendo o público
de direção da palestra, o palestrante ele está usando termos e conceitos que são muito distantes da sua realidade ou do seu dia a dia. Então, mesmo que aquela palestra seja para você, às vezes o palestrante, o professor, ele começa a usar alguns termos, alguns conceitos, alguns termos até técnicos e tal, que são muito distantes da sua realidade. Então você não consegue encontrar conexão, você não consegue encontrar lógica naquilo que está sendo dito, porque é uma coisa que você geralmente não vivencia. Ou você até vivencia, até faz parte da sua vida, mas a forma como a pessoa está falando faz com que isso seja distante de você. Não fica claro para você em que ponto da sua vida aquele tipo de coisa acontece, tá? Então, 2 motivos aqui, só para a gente contextualizar. E agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um exercício aqui, onde a gente vai transportar essa mesma cena, que eu acabei de falar para vocês, para o nosso dia a dia de ateliê, em especial para as nossas divulgações de produtos artesanais. Então, nesse novo cenário, nesse exercício que eu estou propondo para vocês, você vai ser a palestrante. E o seu público, que são os seus seguidores, os seus clientes em potencial, eles vão ser os ouvintes da sua palestra. E aí, quando a gente está divulgando os nossos produtos, principalmente nas redes sociais, qual que seria o tema dessa nossa palestra? Os benefícios que os nossos produtos artesanais podem trazer para a vida desses clientes em potencial. É sobre isso que a gente está o tempo todo tentando falar aqui, tá? E o que esses ouvintes, o que esses clientes, eles querem ouvir da gente? O que eles esperam? Qual que é a expectativa deles? Eles querem ouvir da gente quais são os benefícios que os nossos produtos artesanais podem trazer para a vida deles. Ou seja, se a gente vai falar sobre isso o tempo todo por aqui, e se é exatamente isso que eles querem ouvir, por que muitas vezes essa comunicação ela não tem bons resultados? Por que muitas vezes essa comunicação ela fica cheia de ruídos? Ou ela não se faz entender, as pessoas não entendem exatamente aquela mensagem que a gente está querendo passar. Porque a forma como você fala não está conectando. Seria o segundo exemplo que eu dei para vocês. O palestrante pode até estar falando alguma coisa, mas a forma, alguma coisa que faça sentido para você, mas a forma como ele está dizendo não está conectando, está sem identificação com o público. E muitas vezes o que acontece aqui dentro da rede social é exatamente isso, a forma como a gente fala, às vezes não conecta com o nosso cliente, com a expectativa dele. Está sem identificação com esse público-alvo. Tá? O que faz com que isso aconteça? Quando a gente usa termos muito formais, a gente fica muito preocupada aqui dentro das redes sociais de falar muito corretamente, de falar muito de uma forma muito polida, para que as pessoas coloquem a gente num nível intelectual superior, vamos colocar assim, né? Quando você fala corretamente, quando você tem uma postura para falar e etc. Não que isso não seja importante, isso é super importante. A gente tem que ter postura, a gente tem que ter autoridade, a gente tem que falar com segurança. Só que quando a gente usa no nosso vocabulário termos muito formais, palavras que são muito distantes daquelas que o nosso público-alvo habitualmente usa no dia a dia deles, a gente distancia essa conexão, a gente dificulta essa identificação. Entendeu? Então, assim, a pessoa às vezes vê a gente falando ou lê nas nossas legendas termos que às vezes eles desconhecem mesmo de vocabulário e eles vão achar que aquilo ali não é para eles, aquilo ali é para um outro público diferente que está habituado com aquele linguajar, com aquela forma de se comunicar, com aquela forma de conversar, tá? Thaís, boa tarde, Cássia, boa tarde, Cris, boa tarde, sejam todas bem-vindas. Outra coisa também que pode prejudicar essa comunicação é quando a gente usa termos muito genéricos, quando a gente não foca, quando a gente não concentra no nosso cliente certo, no nosso público-alvo, no nosso nicho e usa termos muito genéricos com medo mesmo da gente focar demais, concentrar demais e acabar limitando as vendas, esse paradoxo, né? Esse medo um pouco errado que a gente tem, que na verdade é o contrário que acontece. Então, quando a gente usa termos muito genéricos também, a gente distancia, porque aquela pessoa não vai perceber uma certa personalização na conversa. Ela vai achar que você está conversando com todo mundo, ela não vai sentir que você está conversando diretamente com ela. Então, isso também
causa um certo ruído na comunicação. Outra coisa também, isso aqui muitíssimo comum de acontecer, que é a comunicação Casas Bahia, né? A gente está no desespero para vender, tá doida para vender os produtos e começa a escrever legenda ou fazer reels, fazer live e tal, igual Casas Bahia. Tipo, isso aqui é copo para água, R$30. Aproveite a promoção, clica no link da bio, faça a sua encomenda, não sei o que tá. Essa comunicação muito Casas Bahia. Isso aí, além de desvalorizar muito o seu produto, te botar o produto num nível Casas Bahia mesmo, é uma coisa que prejudica demais, porque muitas vezes o cliente, ele não quer esse desespero. Quando ele percebe que você está desesperada para vender e coloca aquelas legendas, com aquele monte de promoção, aproveita a promoção, aproveite os descontos, aceita o Pix, desconto de não sei quantos % no Pix, clica no link da bio e não sei o que e tal, encomenda logo o seu, tá acabando, últimas peças. Quando você coloca essa comunicação muito Casas Bahia, você joga o seu produto lá embaixo. E o nosso cliente certo, que é aquele cliente que valoriza e que quer comprar, quando você faz isso, ele automaticamente desvaloriza. Ele vê que aquele produto não tem tanto valor assim. E aí você pode prejudicar a sua venda, além de gerar esse lado oposto aí, que é gerar essa confusão mesmo de interpretação e tirar todo o valor agregado do seu produto. E outra coisa também que prejudica a sua comunicação é você não saber o que dizer. Simples assim. Então é quando você faz o produto, você tem um domínio da técnica, você faz muito bem a peça, o seu artesanato é bacana, é bonito, é perfeitinho, acabamento bem feito, mas você não tem o conhecimento técnico suficiente a respeito da sua peça, ou você não tem argumentos de valor agregado suficientes para defender o valor agregado da sua peça. Então você não sabe o que dizer. Você pega a peça e simplesmente mostra e coloca uma foto lá, posta a foto da peça, como se você tivesse, fiz essa peça incrível, olha. Tá? Tire suas próprias conclusões, quando você não sabe o que dizer. Então você acaba jogando na mão do seu cliente a responsabilidade dele interpretar a sua peça, dar para sua peça o valor que ele acha que a sua peça tem, porque você não argumentou o seu valor agregado, você não deixou de claro os seus diferenciais, e pensar o que ele quiser pensar com relação à parte técnica do produto. Se aquele produto ali ele é tinta tóxica ou não, se o olhinho com trava do amigurumi, se vai ser seguro ou não, porque você não deixou isso claro na sua comunicação, você não sabe o que dizer, você não conhece a parte técnica mesmo do seu produto e você acaba deixando por conta do seu cliente tirar a conclusão que ele quiser. Sirlene, boa tarde, seja bem-vinda. Tem alguma coisa estranha com o filtro que vocês estão usando, os cílios estão saindo fora? É por causa porque eu tô de óculos. Ó. É porque eu pus o óculos, aí ele fica com coisa. Vamos tirar o óculos, então. Se eu trocar aqui agora, vai dar um pauzinho. Beleza, meninas? Então, entendido até aqui? E aí, para deixar mais claro ainda para vocês sobre o que seria ser fluente em clientês, vamos colocar essa língua, né? A língua do cliente é o clientês. Então, para deixar mais claro ainda para vocês do que seria ser uma artesã fluente em clientês, eu vou dar alguns exemplos práticos para que vocês percebam como isso que eu estou dizendo para vocês é óbvio e muitas vezes passa despercebido, tá? Mais uma vez, vocês vão notar o poder do nicho e a necessidade essencial, primordial, da gente conhecer o nosso público-alvo e o seu cliente certo, tá? Agora, com esses exemplos que eu vou dar, vocês vão perceber o tanto que é importante a gente trabalhar nichado e conhecer o nosso público-alvo e o nosso cliente certo, tá bom? Então, bora lá. Eu vou falar os exemplos aqui para vocês, trouxe muitos exemplos para vocês. E no final, se ficar alguma dúvida, a gente fica à disposição. Então, o que a gente vai fazer? O que é o exercício que eu vou fazer com vocês aqui? Já peguem papel e caneta, porque pode ser que o seu nicho apareça por aqui e você já vai conseguir algum insight interessante, tá? O que a gente vai fazer? Eu vou jogar para vocês aqui alguns nichos e aí eu vou colocar algumas palavras-chave que são relacionadas a esse nicho.
tá? E vou dar para vocês a dica da melhor forma de se comunicar, se esse nicho é o seu nicho, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, cliente do nicho maternidade. Quem é a cliente do nicho maternidade? Vamos pensar em palavras-chave para esse nicho maternidade. Sensibilidade. Geralmente a cliente do nicho maternidade, a cliente X mesmo do nicho, vai ser a gestante, tá? Geralmente vai ser a gestante. Tudo bem que dentro do público-alvo pode ter mamães, titias, vovós, madrinhas e etc e tal, mas a gestante, ela é a cliente que mais compra dentro desse nicho, tá bom? Então, sensibilidade é uma etapa da vida da mulher, é uma fase da vida da mulher que a mulher está muito sensível, ela está com as emoções à flor da pele. Então, esse nicho, ele pede muito sensibilidade. Você conseguir trabalhar essa sensibilidade da gestante, isso aí pode trazer benefícios riquíssimos, porque geralmente o cliente compra com a emoção e depois a razão vai confirmar aquilo que a emoção comprou. E um cliente que está à flor da pele, com a sensibilidade lá no topo, trabalha o sensorial dessa gestante, tanto na sua comunicação, quanto nos seus produtos, nas suas fotos, etc. Tá? Então, sensibilidade é uma palavra-chave do nicho maternidade. Afeto, carinho, mimo, espera, momento especial, amor, amor incondicional. Todas essas são palavras-chave do nicho maternidade. Beleza, o que você vai fazer com essas palavras-chave? Você vai tomar nota e vai acrescentar todas as outras que vierem à sua cabeça, que você conseguir lembrar, porque depois você vai repetir essas palavras nas suas legendas. Você vai repetir essas palavras quando você estiver conversando nos stories ou fazendo uma live para essas mães, para essas gestantes. São palavras que fazem parte deste universo, tá? Outra característica importante do nicho maternidade são os diminutivos, gente. Quando você vai se comunicar com esse cliente, a gente fala no diminutivo, o bebezinho que vai chegar, o quartinho do bebê, as roupinhas, os brinquedinhos. A gente fala muito no diminutivo quando a gente está lidando com o nicho maternidade. Outra coisa também são os tati-bitats. Sabe os tati-bitats? É muito cuti-cuti, é muito bom dia, peixual, sabe aquelas coisinhas bem de bebezinha, esses tati-bitats? Isso é comum do nicho maternidade, gente. Você não vai chegar a fazer um post incrível dentro do nicho maternidade com um produto maravilhoso, uma foto linda, super caprichada, e chegar lá e ficar conversando de forma formal com essas gestantes. Elas não estão nesse momento. Elas querem esse agradinho, elas querem esse diminutivo, elas querem esse tati-bitate, elas querem essas palavras de carinho, essas palavras que abraçam. Isso é muito comum desse nicho. Então, faça uma lista com essas palavras-chave e habitue-se a usar essas palavras na sua comunicação, tá? Tanto verbal quanto escrita. E isso vai valer para todos os outros nichos, tá bom? Agora eu não vou ficar repetindo, vou falar só as palavras-chave e dar as dicas mesmo para vocês. Agora vocês já sabem como usar. Próximo nicho, nicho infantil. O que é o nicho infantil? É depois que o bebê nasce, depois que ele sai daquela fasezinha bebê e começa a entrar nas infâncias, né? Primeira e segunda infância, ou seja, de 0 a 6 anos. É o nicho infantil. Quais são as palavras-chave desse nicho? Desenvolvimento saudável, estímulo, inteligência, aprendizado, experiências, vínculos, vivências, diversão, memória afetiva, preparo para a vida. Todas essas são palavras-chave do nicho infantil. Quem é a cliente do nicho infantil? É a mãe. Geralmente, na maioria, 90% das vezes vai ser a mãe. Pode ser a vovó, pode ser a tia, a madrinha, pode também comprar, qualquer um pode comprar. A vizinho, o pai, qualquer pessoa. Mas a cliente é a mãe, em 90% dos casos. E o que a mãe quer para essa criança? Ela quer que ela se desenvolva em todos os níveis, psicológico, físico, em todos os níveis, ela quer que a criança se desenvolva de forma saudável. Então, essas palavras-chave, você vai também usar a exaustão na sua comunicação e certamente você vai conseguir atingir essa cliente, tá? Próximo nicho, nicho
casa e decoração. Palavras-chave do nicho casa e decoração: aconchego, conforto, organização, limpeza, praticidade, funcionalidade, paz, segurança, encontro, família, beleza, elegância, sofisticação. A pessoa, o cliente do nicho casa e decoração, geralmente é isso que ele quer quando ele pensa na casa dele. Essas são algumas palavras, dá para fazer listas enormes aí. É isso que ele quer. E se essas palavras estiverem na sua comunicação, você vai conseguir conectar com esse cliente. A comunicação, nesses dois casos, tanto do infantil, nos três casos que eu falei, né? Ela vai ser informal, você vai falar como se você estivesse conversando com uma amiga. Você não vai falar de uma forma formal, como se você estivesse dando uma palestra, como se você estivesse dando um curso. Você vai conversar como se fosse uma amiga sua de anos que você está conversando com ela ali. É um linguajar informal. Os termos que você vai usar, a forma como você vai se comunicar, super informal, super tranquila. Tá? Sem muita preocupação com gramáticas e correções, etc e tal. Tá? No caso do infantil, é interessante você ter um vocabulário pedagógico também para te apoiar, para te dar suporte, não muito exagerado na parte técnica, na parte formal da coisa, mas é interessante também, tá? Você saber, por exemplo, alguns termos ali da pedagogia para você poder usar quando você for reforçar os seus conceitos. Aqui no caso da casa, aqui você pode falar alguns termos mais técnicos, porque aqui cabe. Tá? Aqui cabe alguns termos mais técnicos. A pessoa, muitas vezes, quando ela vai comprar uma coisa para casa, ela quer saber sobre os termos técnicos para saber se aquilo tem durabilidade, se aquilo ali vai ter funcionalidade, etc e tal. Ela gosta de resolver essas questões. Então, você pode entrar um pouquinho em termos técnicos aqui. Outra coisa importante dentro do nicho casa é você reforçar o seu conceito de marca. Quanto mais você deixa claro quais são os seus valores como marca, qual é o seu conceito de marca, mais você vai atraindo para você clientes que participam desse mesmo pensamento, que participam desse mesmo estilo de vida, tá? Ou seja, públicos bem específicos. O nicho de casa e decoração é um nicho muito grande, é um nicho muito amplo. Ali dentro você pode segmentar em vários outros subnichos. Então, às vezes, você faz produto para casa e decoração para a dona de casa mediana. Vamos colocar assim, a dona de casa comum, aquela que está em casa mesmo, cuidando da casa, etc e tal. Então, ela vai querer mais praticidade, mais funcionalidade para as coisas. E, às vezes, a sua atuação dentro desse nicho é para aquela dona de casa, entre aspas, que não necessariamente cuida da casa. Ela tem quem faça isso por ela. Por exemplo, uma pessoa que trabalha fora o tempo inteiro, uma médica, uma advogada, uma arquiteta, etc e tal, e ela não está tão preocupada com praticidade e funcionalidade, ela está mais preocupada com a beleza, com a elegância, com a sofisticação. Então aí você vai adaptar, isso aqui eu coloquei num termo mais geral, porque daria uma live só sobre isso, você vai adaptar para esses públicos específicos. Pode ser casal com filhos, pode ser casal sem filhos, então tem várias formas de você falar com essas pessoas. E aí você vai fazer sua listinha, aproveitar algumas dessas palavras-chave que eu coloquei, mais genéricas, e fazer a sua listinha mais específica também. Próximo nicho, o nicho pet. Gente, o nicho pet muito importante. Quando a gente fala nicho pet, são coisas para os pets, tá? São coisas que a gente produz para os pets. Pode ser roupinha, pode ser brinquedo, pode ser caminha, pode ser decoração para casinha do cachorro, o que quer que seja, tá? Coisas para o pet. Palavras-chave: mimo, distração, diversão, beleza, carinho, afeto, filho de quatro patas, companheiro, pai ou mãe de pet, tutor, saúde física e mental, conforto, praticidade, limpeza, vínculo, parceria. Todas essas palavras podem ser utilizadas dentro do nicho pet, tá? Aqui, mais uma vez, o vocabulário ele é informal, a conversa é como se fosse com um amigo de longa data,
tá? No nicho pet tem uma particularidade, você pode usar tanto os diminutivos quanto os aumentativos. Então, por exemplo, você tem lá um Yorkshire, você está fazendo um post lá do Yorkshire, você fez um produto para um York, você vai colocar no diminutivo, sua cachorrinha vai ficar fofinha, vai ficar lindinha, não sei o que, vai ser estrelinha da festa e etc e tal, tá? A Lu tá falando aqui, mãe bichológica, olha que termo interessante, tá vendo como vão surgindo os termos? Então, você vai usar esse diminutivo, porque quem tem o Yorkzinho trata como se fosse um bibelozinho e tal, aquela coisa toda, então diminutivinho. Agora, o diminutivo, ele não cabe, por exemplo, se a pessoa tem um pitbull, se ela tem um bull terrier. Então, aí você pode usar um aumentativo para dar poder para aquele cachorro. Entendeu? Então, dependendo do post que você faz, você consegue fazer esse jogo e trabalhar bem essas questões que você vai estar conectando, ou com o dono de um, ou com o dono de outro, tá? E outros termos interessantes também são os termos veterinários, né? Os termos que geralmente os veterinários usam. Uma dica, se você é do nicho pet, comece a seguir alguns veterinários importantes, alguns veterinários conceituados e veja como eles se comunicam com os clientes deles, né? Que são os donos dos pets. Veja como eles falam com essas pessoas e tenta trazer isso para dentro da sua comunicação também. Porque se com eles funciona, com você certamente vai funcionar também, tá? Os termos que eles usam mais normalmente, a forma como eles se dirigem a essas pessoas, traz para o seu nicho que com certeza você vai se beneficiar, tá? Próximo nicho, nicho festa. Palavras. Festejar, celebrar, comemorar, impacto, impressionar, beleza, agradar, sofisticação, elegância, diversão, praticidade, conveniência, memória inesquecível. Todas essas palavras são palavras do nicho festa, tá? O nicho festa, a cliente pode ser tanto a pessoa comum que está fazendo uma festa, uma comemoração na casa dela, seja aniversário de criança, seja aniversário dela, alguma outra comemoração, como pode ser também as festeiras, pessoal de buffet, pessoal profissional de festa mesmo. Tem esses dois públicos dentro do nicho festa. A Ana está falando aqui, cão-panheiro também é palavra interessante para o nicho pet. Então, dentro desse nicho festa, você pode ter esses dois públicos, né? Esses dois tipos de cliente. Então, por exemplo, a pessoa do nicho festa, ela quer conveniência, ela quer produtos que facilitem na hora que ela estiver montando essa festa. Se você manda para ela já montada, você já manda o negócio no esquema ali, que é só ela tirar da caixa e posicionar, já está feita a decoração dela, para ela isso é uma mão na roda. Então, a palavra conveniência é importante por causa disso, praticidade e conveniência, por isso que eu coloquei aqui. Porque todo aquele produto que for prático, que for conveniente, que ela chegar ali no instantinho ela conseguir resolver o problema dela ali na decoração ou em outro momento da festa, vai ser interessante. Então é bacana usar essas palavras se o seu produto cabe ali, tá? Outra coisa, o cliente de festa, ele quer impressionar, ele quer que a festa dele seja inesquecível, que seja incrível, que as pessoas vão nessa festa e tenham aquele ali como um momento da vida que ficou para sempre. Então, essas palavras são interessantes também de você usar. Nicho festa, gente, tem público específico também do mesmo jeito do nicho casa, tá? Então, no nicho festa, você pode tratar só de festa infantil, você pode tratar de batizado, você pode tratar de casamentos, você pode tratar de festa de 15 anos, você pode tratar das bodas, né? Bodas de prata, bodas de ouro. Então, tem várias celebrações, várias ocasiões, ou aquelas festas que fazem parte do nosso calendário comercial. Então, por exemplo, a Páscoa, o Natal, essas festas que já são de praxe, né? Dia das Mães, Dia dos Pais, etc. Tudo isso cabe muito bem dentro do nicho festa. Também uma comunicação, um vocabulário informal, um vocabulário e uma comunicação divertida, gente. Festa é alto astral. Ninguém faz festa para chorar, tá? Então joga a sua comunicação lá em cima, usa palavras divertidas, palavras que levantam, para a pessoa entender que o seu produto ele vai ser esse fator que vai levantar a festa dela, tá? Entra no clima da festa. Se é uma comemoração aniversário de criança, use um vocabulário adaptado para criança, não para criança te entender, porque quem vai comprar vai ser a mãe, mas que entre nesse universo infantil, que entre nesse universo de criança, tá?
Mesma coisa vale para as festas de adultos. Mesma coisa, entra no clima. Se a pessoa quer fazer uma comemoração de bodas de ouro, e é chique, elegante, etc e tal, põe no clima da sua conversa. Que o que você está trazendo é sofisticação, é elegância, para celebrar aquele momento, para que aquele momento se torne inesquecível, para celebrar os anos de união e etc e tal. Use essas palavras do jeito certo, adaptando para esses públicos específicos, tá? Outro nicho, o nicho corporativo. O que é o nicho corporativo? É quando você vende o seu artesanato para empresas. Desde empresa pequenininha, seja o salão de beleza que tem aí no seu bairro, que você costuma vender alguma coisinha por lá de vez em quando, quanto a empresas maiores, tá? Nós estamos falando aqui do corporativo em geral, das empresas em geral. Quais são as palavras? Custo-benefício, praticidade, conveniência, reforço de conceito ou de marca, marketing direto ou indireto, datas e eventos, tudo isso é importante no mundo corporativo. Aqui vale um parêntese. A sua comunicação aqui, desta vez, ela vai ser mais formal, tá? Aqui vai ser mais formal. Por quê? Porque o mundo corporativo, o universo corporativo, salvo a exceção, mas tô falando que é a mulher do salão daqui, eu faço unha lá toda semana, tô acostumada a contar piada lá dentro. Gente, vírgula, tá? Ponto fora da curva. Nós estamos falando do corporativo num contexto geral, tá bom? As pessoas do universo corporativo, geralmente, quem vai comprar, quem vai encomendar com você e fazer a compra, não é o dono da empresa. É geralmente uma pessoa do setor de vendas. Então, você não precisa perder o seu vocabulário aqui nesse momento, tentando encantar essa pessoa, envolver, contando histórias lúdicas. Isso não vai funcionar. Essa pessoa é uma pessoa papum. Ela quer mais praticidade. Então, o que vai valer aqui é o seu conhecimento. O que vai valer aqui, então, vai ser o seu conhecimento técnico e a sua argumentação técnica, prática a respeito do seu produto, dos benefícios do seu produto e do custo-benefício que ele vai trazer para essa empresa, tá? Então, aqui é uma comunicação um pouco mais, vamos colocar assim, engessada, tá? Um pouco mais careta, um pouco mais de empresa mesmo, é um trato de empresa, aqui é um pouco mais burocrático e tal. E extremamente prática e objetiva, tá? Essas pessoas não têm tempo a perder, elas não estão a fim de ficar ali escutando sua historinha, então você tem que ser prática, você tem que ser objetiva. Quanto mais você economizar o tempo dessas pessoas, time is money, mais você conquista essa pessoa que está comprando ali com você, tá? Então, assim, pensa sempre nisso. Mostra o seu produto exatamente como ele pode encaixar naquela empresa, como ele pode ser um brinde interessante, aonde que ele vai favorecer o conceito de marca da empresa, o que você pode fazer de personalização e tal. Bem técnico, bem prático, bem objetivo. Fechou? Esse é o nosso ponto fora da curva de nichos aqui, mas sempre tem alguém que atua nesse nicho. Próximo nicho, vestuário. Aqui no vestuário não é só roupa não, tá, gente? É roupas, acessórios, sapatos, bolsas, etc e tal. Cliente de vestuário, ele consome tudo isso, adulto, infantil, masculino, feminino e etc e tal. Nicho de vestuário, palavras-chave: beleza, moda, elegância, conforto, autoestima, identidade, look do dia, tendências. São todas palavras-chave desse universo. Comunicação informal, tá? Comunicação com base em tendências, então fica ligado nas palavras-chave da vez, nas palavras-chave da moda, tá? Para você usar na sua comunicação, tá bom? Então, por exemplo, vamos pensar aqui, tentar pensar a palavra aqui. Floral botânico, por exemplo, minimalismo, floral botânico, estética escandinava. Então, palavras assim que vão entrando na moda e que entram naqueles contextos ali que você pode replicar na sua comunicação. Palavras que são usadas no jornalismo de moda. Siga perfis conceituados, perfis de confiança
que falam sobre tendências de moda, que falam sobre a moda em si. Pegue algumas palavras-chave dali e traga para o seu nicho, traga para a sua comunicação, tá? E mais uma vez vai depender do público, igual eu falei para vocês que pode ser adulto, infantil, bolsa, sapato, acessório de cabeça, roupa, moda praia e tal, várias coisas, então dependendo do público você vai adaptar também, tá bom? Vamos lá! Mais um nicho jovem. O que é o nicho jovem? São os geeks, são os nerds, são os apaixonados por séries, são apaixonados por filmes, aqueles fãs de Star Wars, fãs de trilogias, de filmes, etc e tal. Essa galera tá tudo aqui dentro desse nicho. E as menininhas, as tiktokers também, né? Menininhas e menininhos também, que estão na onda aí do TikTok e tal, essa galerinha aí. Gente, se o seu nicho é esse nicho jovem, se você produz para essa galera, aqui, até o meu vocabulário vai adaptando, tá vendo? Se você faz para essa galera, não sei o que e tal, é informal, super informal. Super informal. Você não pode ter uma comunicação careta, você não pode ter uma comunicação de velho com essas pessoas, senão você não vai conectar de jeito nenhum. Você vai usar gíria, você vai usar algumas expressões típicas desse universo, tá? Dependendo do seu público, é essencial que você use essas expressões, tá bom? Para poder conectar com esse público. Ah, mas quem compra é a mãe, não interessa. Quem vai pedir para comprar vai ser o adolescente. Aqui você está falando com o adolescente. Diferente lá do público infantil e maternidade, onde você fala com a mãe. Aqui o adolescente ele tem poder de decisão, ele tem poder de influência, ele tem poder de chegar para a mãe e pedir alguma coisa. Mesmo que não vá sair do bolso dele o dinheiro para poder pagar, ele consegue argumentar com a mãe dele ou com o pai, etc. E fazer com que compre o produto para ele. Então aqui a conexão é com esse jovem, com este adolescente, tá? E por aí vai, gente. Eu dei aqui para vocês 8 exemplos que eu acho que já mostraram bem que ninguém aqui está inventando conceito, eu não estou aqui inventando a roda para vocês, tá? Eu estou trazendo para vocês o óbvio desenhado, para que vocês percebam que muitas vezes essa venda ela não acontece porque você está agindo igual o palestrante lá do começo. Você está falando grego, ou então você está forçando a barra e não está se fazendo entender como deveria, porque você não está entrando no universo desses nichos. Você está de fora, querendo conversar com um grupinho que está coeso, que está formado, que está ali longe. Você tem que entrar dentro desse grupo. Você tem que falar a mesma língua deles, você tem que conversar com eles da mesma forma que eles conversam entre si, tá? E aqui eu vou deixar para vocês algumas dicas extra. A primeira delas, não força a barra. Não força a barra, não chega, por exemplo, lá no nicho jovem e queira ser a tiazona cheia de gíria, não sei o que e tal, vai falar bicho, não sei o que e tal. Gente, não é gíria deles, não é o esquema deles. Você vai fazer um vídeo lá todo querendo ser tiazona, bonezinho pra trás, não sei o que, não força a barra. Tá? Você pode ser você mesma, seja autêntica, seja verdadeira, porque isso é muito mais impactante do que você ficar forçando a barra, tentando ser quem você não é, só para tentar conectar com o seu público. Você pode falar a mesma língua do público, tranquilamente, mas você não precisa forçar a barra, tá? Outra coisa, evita termo muito técnico. Muito técnico. Aqui eu vou falar para vocês sobre a teoria do afegão médio. Isso aqui é meu professor que fala. Quem é o afegão médio? É a pessoa que está ali na média. Quando você vai conversar, quando você vai falar, você tem que imaginar que uma pessoa, na média, nem tão uma intelectualidade muito alta, nem com intelectualidade muito baixa, uma pessoa que está ali no nível médio, ela vai entender perfeitamente aquilo que você está falando, tá? Então não precisa subir tanto o seu vocabulário e nem precisa descer tanto. Fica na média, tá? Pensa nessa pessoa média, que ela tem que entender o que você fala. Tem algumas pessoas que falam assim, porque a gente tem que se comunicar de uma forma tão clara que uma criança seja capaz de entender. Nem sempre, tá? Nem sempre. Às vezes, se você fala dessa forma, de forma que uma criança seja capaz de entender o que você está falando, você subestima também, às vezes, a inteligência do seu público. O seu público pode achar que você está tratando ele como bobo,
tá tratando como criança. Então tenham esse cuidado. Adaptem sempre para o público. Se o seu público é um público mais sofisticado, que pede um vocabulário mais elaborado, use esse vocabulário mais elaborado, não subestime esse público de forma alguma. Da mesma forma que o seu público pede o contrário, ele quer palavrinhas mais simples e tal, é um público infantil, use essas palavrinhas mais simples. Adapte sempre para o seu público o seu vocabulário, como você estiver falando. E, importantíssimo, esteja atualizado sempre sobre o universo do seu público. Independente do nicho que você atua, esteja sempre atualizado sobre o universo do seu público. Esteja sempre no centro da rodinha para entender o que eles estão conversando. Ou seja, saiba qual é a expressão da vez, as palavras da vez, os personagens da vez, podem ser celebridades, podem ser influencers, podem ser personagens de séries, de filmes, etc. Conheça os personagens da vez, conheça as séries da vez, conheça os eventos, quais os eventos que estão fazendo sentido, por exemplo, público jovem. Ah, tem Lollapalooza, tem João Rock, tem não sei, Rock in Rio e tal, são os eventos desse público, dessa galera. Então, esteja por dentro desses temas, tá? As músicas que estão fazendo sucesso no momento com esses públicos. Muito cuidado, viu, gente? Se o seu público não é do funk, não é do sertanejo, mesmo que esteja fazendo sucesso, não vai enfiar sertanejo e funk lá só porque tá fazendo sucesso, não. Tenta ver dentro daquele universo quais são as músicas daquele universo, o que tá fazendo sentido ali dentro, tá? Meninas, fez sentido para vocês? Manda um joinha aí para mim. Se fez sentido, vamos bater palma e vamos dar coração. Quem acha que merece palma e coração, tá? Lembrando vocês mais uma vez que vai ser massa demais se vocês curtirem essa live. E quem não me segue ainda, começar a me seguir. Aqui a gente sempre tem um papo muito bom, onde eu dou dicas para vocês sobre como vender mais e melhor o seu artesanato. Para o cliente certo, não é para qualquer cliente não, é para aquele cliente que valoriza e quer comprar, tá? E quando você segue, quando você curte, quando você interage com os conteúdos, o Instagram, ele entende que você gosta desse tipo de conteúdo e aí sempre que tiver alguma coisa desse tipo por aqui, ele vai te lembrar, ele vai te notificar, tá? E meu último pedido para vocês, compartilhem o perfil, compartilhem o post, compartilhem a live, compartilhem o que vocês acharem que faz sentido para alguma amiga sua que vocês acham que vai se beneficiar desse tipo de papo, desse tipo de conteúdo, tá? Meninas, estou falando aqui, como sempre, palma, coração, sim, muito bom, ai, que bom, fico muito feliz que tenha sido útil para vocês essa conversa, tá bom? Sexta-feira que vem, nesse mesmo horário, às 16 horas, tem mais, a gente vai estar aqui de novo conversando, então quem chegou agora, daqui a pouquinho, terminando aqui, eu já subo para vocês gravado, vocês vão ter oportunidade de assistir. Se não deu tempo de anotar ali as palavras-chave que eu falei, assistam de novo no gravado para tomar nota das palavras, tá? E repliquem essas palavras na comunicação de vocês, sempre, sempre e sempre. Quem quiser pode voltar depois, me chamar no direct para me contar os resultados que teve com essas dicas. Tá bom, meninas? Beijo grande para vocês, muito obrigada pela companhia e sexta-feira que vem às 16 horas tem mais. Beijo grande.